Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante. Por que dormimos? Sobre isso a gente conversa hoje com a Dani Kogo, consultora de sono infantil. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Tudo bem, Roberta, obrigada. Por que dormimos? Então, Porque temos sono. Por que né? temos sono? Muitas pessoas acreditam que a gente dorme só porque a gente precisa descansar. Mas, além disso, a gente dorme também por questões fisiológicas, por questões hormonais, para que a gente consiga secretar hormônios, para que a gente consiga ter consolidação de memória. Então, o sono ele não é um luxo, ele é, na verdade, uma necessidade vital, ele é muito importante. Agora, cada pessoa tem uma quantidade de horas necessárias diferente, né? Existe Isso. um manual, existe um número, uma média? A gente não trabalha com número justamente porque cada pessoa de um jeito tem uma necessidade diferente. Então, algumas pessoas ficam bem com 8 horas de sono, outras pessoas precisam de 10 horas, como a gente tem pessoas que com 6 horas de sono se sentem revigorados, se sentem bem. Então, não existe um manual, a gente não gosta de falar que tem... A gente escuta muito falar que é 8 horas de sono, né? É porque a maioria das pessoas são 8 horas, porém existem sim pessoas que precisam de um pouco mais e de um pouco menos. O que significa dizer que a gente teve uma boa noite de sono? Eu sempre falo que a gente avalia a nossa noite de sono através de como que foi o nosso dia, né? Então, por exemplo, você dormiu ontem à noite, como que você acordou hoje? Você acordou bem disposta, você acordou bem-humorada, você acordou feliz. Então, é assim que a gente consegue medir os parâmetros e ver como que a gente teve uma boa noite de sono. O que é uma boa noite de sono? É quando você dorme e acorda bem. Agora, quando a gente dorme, a gente acorda mal-humorado, agitado, cansado, nós não tivemos uma boa noite de sono. Agora, Dani, tudo tem a ver também como as pessoas levam a vida, né? Por exemplo, hoje muita gente toca o despertador, ela desliga no celular, já pega e já vê notificações, né? Antes de abrir o segundo olho, abre só com o olho, de repente já vai lendo o que está acontecendo. Com certeza. Isso está mudando com o tempo. A gente vê que a sociedade, de uma forma, tá virando frenética. Isso está mudando o padrão de sono das pessoas? Tem a ver esse comportamento com a qualidade do sono? Com certeza. As pessoas elas estão muito apegadas ao celular, né? Às mídias, aos eletrônicos. Então, tanto antes de dormir, quanto também na hora que a gente acorda, a luz do celular, todo mundo fala, né, que ela não faz bem. Ela acaba atrapalhando um pouquinho a melatonina, que é o nosso hormônio regulador do sono. Então, assistir TV, mexer no celular antes de dormir é prejudicial. E a gente tem uma mania, já virou um hábito. A gente sai de casa sem celular, parece que a gente está sem roupa. Né? A gente pegou esse hábito, está faltando alguma coisa, a gente fica desesperado, a gente volta para casa, a gente quer pegar o aparelho. E assim acontece com os adultos, com os adolescentes, com as crianças. Então, a gente está cada vez mais dependente desses eletrônicos e, com certeza, o uso frequente impacta bastante na qualidade de sono. Você falou do uso de eletrônicos antes de dormir, antes de adormecer. Existe um horário adequado? Até que horas pode-se usar isso sem que ele interfira na produção desse hormônio do sono? De 2 a 3 horas antes de adormecer, a gente tem que já eliminar o uso de eletrônicos. Então, se você dorme Acontece por volta... em todas as casas, com certeza. Todas as casas do Brasil. Se você dorme por volta das 10, por volta das 8, 7, 8 horas, já é hora de você deixar de mexer nos aparelhos eletrônicos. Porque isso pode interferir na qualidade do sono. Na qualidade de sono devido à melatonina, que é o nosso hormônio regulador do sono. Se a gente inibe a secreção de melatonina através das luzes dos aparelhos eletrônicos, a gente não tem a secreção desse hormônio tão efetiva. E aí, devido a isso, a gente não consegue ter um sono profundo, relaxar. A gente demora mais para pegar no sono às vezes. Então, a gente pede para que 2 a 3 horas antes a gente já... Agora, muita gente hoje luta com insônia, né? Verdade. Por quê? Então, a gente tem questões... a insônia é um distúrbio de sono, certo? Em alguns momentos precisa ser tratada com medicação, e aí você precisa de um médico para poder te receitar o remédio. Porém, na maioria dos casos, hoje é muito comportamental. Então, o estilo de vida das pessoas hoje estão levando elas a terem mais insônia. Então, a privação de sono causa insônia. É estranho, né? Porque quanto mais você se priva de dormir, mais insônia você tem. Mas aí, falando fisiologicamente em relação ao corpo, a pessoa tem sono, ela tem que dormir, independente do horário que for do dia? Então, existem outros distúrbios que fazem com que você durma com bastante frequência durante o dia, que também não é legal, né? Então, assim, o ideal seria a gente dormir por volta das 10, 9, 10 horas da noite,
para que a gente consiga levantar umas 7, 8 horas da manhã bem disposto. E fazer esse ciclo diariamente, inclusive aos finais de semana. Finais de semana também, que é a nossa maior batalha aí, né? É quando a gente pretende sair da rotina, não só os adultos, como as crianças também. Deixa eu dormir até E mais aí, tarde, aproveita aquela final de saída semana, no sábado. isso. Aí na segunda-feira é difícil para a gente voltar e a gente demora de 2 a 3 dias para voltar à rotina correta. Então você imagina que você sai no final de semana e você fica segunda, terça e quarta para voltar. Quinta você tá ali, sexta você tá super de boa, aí sábado você estraga tudo de novo. E aí a gente fica nesse ciclo. E a privação de sono, ela traz uma consequência bem grande na insônia mesmo. Então a gente tem muitas pessoas que se queixam de insônia, entram com medicação sem necessidade às vezes, não mudam seu estilo de vida e continuam ainda assim com dificuldades para dormir, mesmo com medicação. Agora, tem forma certa de adormecer? A gente está falando de insônia, o contrário também. Eu falo porque meu marido brinca que eu não durmo, que eu desmaio. E tem gente que é assim, né? Bateu, dormiu imediatamente, questão de segundos, eu acho. Isso é um distúrbio do sono? Depende. Todo mundo tem hábitos antes de adormecer, certo? Eu não sei qual é o seu hábito, se você precisa tomar um banho, deitar, colocar a mão embaixo do travesseiro, alguma coisa você faz ali que você dorme mais rápido. Se o seu marido ou qualquer outra pessoa demora mais tempo para adormecer, a gente precisa começar a avaliar quais são os hábitos de sono dele. Se ele está indo dormir na hora correta, na hora que o corpo dele precisa, se ele teve sono durante o dia e se privou daquele sono durante o dia, aí à noite ele vai ter mais dificuldade para adormecer. Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. De organismo para o organismo. Dormir mal e dormir pouco? São coisas iguais, diferentes? É muito relativo também. Eu posso dormir pouco, dormir 5 horas, 6 horas, e na verdade ter uma necessidade de dormir 10, e dormir mal nesse período, como posso ter só 6 horas e dormir bem, porém ainda não foi suficiente. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu deito e durmo super rápido, eu durmo o período inteiro. Mas ainda não é suficiente, é pouco. Você dormiu bem, porém num período curto. Então ainda vai te faltar sono. Então a gente precisaria avaliar caso a caso para poder entender melhor a necessidade de cada um. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre o sono e todas as etapas da vida das pessoas. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é por que dormimos e eu converso com a Dani Kogo, que é consultora de sono infantil. Dani, eu gostaria de começar agora esse bloco falando das etapas da vida, né? E começando com os bebês. Quando a gente fala em desenvolvimento de bebês e crianças, o que se perde quando não se regra o sono dessa criança? A primeira infância é a mais importante para o nosso desenvolvimento. E tudo acontece durante o sono. Então, consolidação de memória é durante o sono. A secreção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que é responsável também por tônus musculares, é durante o sono. Leptina, o hormônio da saciedade, é durante o sono, junto com a grelina, que é o hormônio da fome. Então, quando a gente não dorme bem, a gente tem todos esses hormônios desregulados. E aí, depois da fase da nossa primeira infância, a gente começa a ter o reflexo negativo de não ter dormido bem durante essa primeira infância. Então, muitas doenças estão atreladas à falta de sono na primeira infância hoje em dia, desde diabetes, colesterol, própria obesidade infantil devido à leptina, que é o hormônio da saciedade, que é secretado durante o sono profundo. Se a gente não dorme bem, se a criança não dorme bem, tem deficiência desse hormônio, não secreta o suficiente, aumento da fome, que é a grelina. E quando está pequenininho, tá bonitinho, né? Tá fofinho. Tá fofinho, bochechinha, dobrinha. Tá gordinho, Mas depois que passa, aí começam a vir as preocupações. E o tempo não volta, né? Pra gente poder voltar a secretar esse hormônio lá atrás. Por isso que é importante cuidar agora. Agora, acho que todas as mães, todos os pais, né, tiveram um certo problema com bebês, até adaptar o sono. O sono é algo ensinável? Você consegue ensinar uma criança a dormir? Sim, a gente consegue. Eu falo que o sono, ele é como qualquer outra atividade da criança. Você precisa ensinar a criança a comer, você precisa ensinar ela a falar, você precisa ensinar ela a andar, a desfraldar e você precisa ensinar ela a dormir. Parece que dormir é algo muito simples, deu sono, deita e dorme. Então, tá com fome? Vai lá e come. Só que alguém tem que fazer a comida para aquela criança comer. Então, alguém precisa ajudá-la, induzir o sono para que ela possa dormir. Então, sim, a gente consegue ensinar as crianças a dormirem melhor. Como induzir o sono sem trazer vícios? Por exemplo, às vezes muitas mães, vai dormir, põe no peito para mamar, né? Ou dá uma mamadeira, ou chacoalha até desmaiar a criança, dá aquela batidinha. Como induzir de forma correta a criança para ensinar ela a dormir, para que ela tenha essa autonomia depois de dormir sozinha?
Quando eles são muito pequenininhos, assim que eles nascem, é bem difícil a gente conseguir fazer isso nos primeiros 3 meses de vida, porque a criança ela ainda está se adaptando a esse mundo aqui fora, e a mamãe também, o papai, então a gente acaba deixando algumas coisas, por exemplo, adormecer no peito. É muito difícil falar para uma criança pequenininha não fazer isso, porque ela cansa enquanto ela está mamando, então ela vem a dormir. Porém, após o 3º mês de vida, a gente começa já a tirar um pouco dessas associações que essa criança fez e oferecer uma outra forma de adormecer para ela. Eu sempre falo que o problema não é dar o mamar, o problema não é balançar, o problema não é dar colo, o problema é você usar esses artifícios para dormir. Então, você pode pegar o bebê no colo, você pode dar o leitinho para ele, você pode balançar um pouquinho, tudo para acalmá-lo. Após acalmar, precisa levá-lo até o berço. E aí a gente põe no berço, aí fala que parece que tem um jacaré lá dentro, né? Tem nesse berço, não é possível. E aí a gente pega a criança no colo, acalma novamente e devolve. Acalma e devolve. Isso pode demorar 5 minutos, pode demorar 10, 15, aí vai depender de criança para criança, porque ela precisa adormecer no ambiente que ela vai ficar. Então, você imagina que ela adormeceu no seu... Por que ela precisa adormecer nesse ambiente? Então, imagina que ela adormeceu no seu colo e aí ela acorda no berço. Quando a criança acorda, a última memória dela, o último local que ela estava. E aí ela acorda gritando, desesperada. E ela só se acalma quando você devolve ela para aquele lugar que ela estava. Se foi no seu colo, só acalma no colo. Eu falo que é a mesma coisa da gente adormecer no nosso quarto e acordar no chão do banheiro. É assustador. Você, por ser adulto, dificilmente vai chorar. Bom, não sei, acho que... Não sei. Ficou na dúvida. Dificilmente você vai chorar. Você vai levantar e falar, nossa, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? A criança não consegue pensar desse jeito. Então, automaticamente ela grita, porque ela não sabe falar. Chorar é o meio de comunicação dela. E aí a gente sai correndo, chega lá, pega e acaba dando para ela o último estímulo que a gente deu para dormir, porque é isso que ela vai solicitar, devido à memória dela ser mais curtinha e ser a última recordação dela. Então, a gente sempre fala, coloca no berço sonolento. Chorou? Pode pegar no colo, acalmar, não é para deixar lá chorando sozinho. E aí devolve para o berço de novo. Existiam técnicas antigas que era, deixa o bebê chorar. Deixa 10 minutos, depois que ele estiver se esgoelando, você volta, vê se está respirando, dá uma calmadinha, deixa mais 30 minutos. Isso não é bom? Não, a gente não indica. Esse é o choro controlado, que você falou que a gente vai calculando no relógio, né? Deixa chorar 5 minutinhos, volta. Depois 3, volta, até a criança aprender a dormir. E tem o choro que você deixa mesmo e, tipo, vai lá, aprende a dormir. Funciona. Eles aprendem a dormir porque sabem, por exaustão. Tipo, não adianta eu chamar que ninguém vai vir. E eu acho cruel, a criança não tem noção de que você está no quarto do lado, que você está na cozinha, e ela se sente sozinha mesmo, desamparada. Então, a gente não indica deixar a criança chorando para que adormeça, nem com choro controlado, calculando o tempo de ida e volta, nem você em outro ambiente. A gente está sempre ao lado da criança. Falar que ela não vai chorar é mentira, porque é o meio dela se comunicar, ela não sabe falar. Sim. Né? Então, ela precisa, inclusive, é importante ela chorar, porque se ela não chora, ela chega até a morrer, porque você nunca vai saber quando ela está com fome, com frio, com calor, precisa trocar a fralda, né? Então, a gente não pode ter medo do choro da criança, mas a gente também não deve deixá-lo chorando sozinho, porque rola muito sentimento, né? E a gente não sabe o que isso vai gerar lá na frente. Então, chorou, tô junto, acalmo, pego no colo, fico com ele ali, e aí devolvo pro berço de novo. Chupeta, mamadeira, são artifícios que podem ser usados para um bebê adormecer? Bem polêmica, né? A gente não indica, tá? A chupeta, porque se torna um hábito também, toda vez que a chupeta... Os pais que usam chupeta podem até responder. A chupeta cai, você precisa correr lá e devolver para a criança. Isso pode acontecer de hora em hora na madrugada, a cada 40 minutos, a cada 2 horas, além de outros malefícios que a chupeta traz por questões orais da criança, orofaciais. Então, a gente não indica. E a mamadeira tem leite dentro, né? Tem alguma coisa ali dentro. Então, você ficar inserindo uma caloria dentro para aquela criança ingerir, cujo qual ela não está pedindo, ela não está com fome, é só para dormir, também não é legal. Imagina você dormindo, você acorda, chega lá e enfia um negócio na sua boca. Não estou com fome, eu estou com sono. Só que você vai conseguir falar, estou com sono, não estou com fome. A criança não sabe, ela só chora. Aí você toda hora vai lá e chega uma hora que ela toma aquilo e fala, tá bom. E aí vira um hábito de começar a despertar sempre para ter aquele mamar. E não era um hábito, e depois a gente tem que trabalhar para tirar isso. E essa não é a necessidade do corpo, na verdade, né? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a necessidade do sono nos adolescentes e na terceira idade. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é por que dormimos? E sobre isso eu converso com a Dani Kogo, que é consultora de sono infantil. Dani, a gente falou sobre o sono nos bebês, nas crianças, agora eu gostaria de falar dos adolescentes. Parece que adolescente tem necessidade de dormir mais.
Isso mesmo. Tem mesmo? Tem. Ou é drama? Não, não é. E a gente muitas vezes, a gente até brinca e fala que o adolescente gosta de hibernar, né? Ele deita e dorme, muitas vezes os pais até brigam com os adolescentes, você quer dormir, você não quer fazer nada, você não quer estudar, né? E não é, eles têm uma necessidade de sono maior devido à melatonina. Então, a gente nasce com produção de melatonina irregular, o bebê, né, a criança nasce irregular, aí ela vai regularizando, chega na adolescência no seu nível mais alto. Então, a melatonina, que é o hormônio regulador do sono, ele tem um ápice na própria adolescência. Então, por isso que os adolescentes têm necessidade de mais sono. Então, faz toda a diferença, sim, pro Então, sono se da um criança. adolescente apresentar insônia, pode correr que é um problema Com gravíssimo. certeza, com certeza. Não é, adolescente não é para ter insônia, pelo contrário, é para eles dormirem. Tem adolescente que chega a dormir 13 horas, 12 horas. E ainda acorda com aquela cara de, porque os pais acordam, chega, já dormiu muito. Mas eles têm uma necessidade maior, é por questões hormonais mesmo. Trocar a noite pelo dia, varar a madrugada dentro, o que isso pode trazer de malefício à saúde? Muitos malefícios, porque o sono do dia, ele nunca vai compensar o da noite. Tá? Então, se você, o adolescente, o adulto, enfim, pensa assim, passei a madrugada toda acordada, mas beleza, vou dormir agora de manhã até 3 horas da tarde. Esse sono não é o mesmo, tá? Por questões hormonais mesmo. A gente tem o nosso ciclo circadiano, ele é um reloginho, né? E ele tem os horários certos para as secreções dos hormônios que a gente precisa. E a maioria deles é secretada no sono da noite. Então, não existe substituto para o sono noturno. Então, essa questão de dormir tarde também faz mal para a saúde. Também faz muito mal para a saúde. E não existe compensar o sono. Você pode compensar, ele nunca vai ser o mesmo. Você precisa dormir, em algum momento do dia você vai precisar dormir, senão ninguém aguenta nem ficar perto de você, porque a gente fica muito mal-humorado. Mas ele nunca vai ser o mesmo que o da noite. Você vai compensar durante o dia, mas não vai ser igual. Aquele soninho da tarde, a sesta. É gostoso, né? É gostoso, mas ele é bom? Faz bem? É bom. Inclusive, todos os adultos, a gente fala que todo mundo deveria tirar pelo menos 20, 30 minutos de sono depois do almoço. 20 a 30 de 20 depois a do 30 almoço? minutos. Todo mundo. Se todo mundo tirasse a qualidade de vida de todo mundo, ia aumentar bastante. Isso eu tô falando de adolescente para cima, porque as crianças menores precisam de mais tempo de sono, tá? Tá, agora, e se a pessoa não tem sono? Se ela tiver a rotina dela bonitinha, da hora que ela acorda até a hora de dormir, ela vai apresentar sono. Ela vai. Quando tá tudo desregulado, realmente seu ciclo circadiano tá uma bagunça, fica tudo bagunçado. Mas todo mundo tem esse soninho depois do almoço. E se esse sono, ele ao invés de ser 30 minutos, for 1 hora? Ele começa a fazer mal? Não, não faz mal, contanto que não atrapalha o seu sono noturno. Porque tem pessoas que às vezes acordou, está desregulado o sono, ela vai dormir um pouquinho e aí tem aquela sensação de que se dorme à tarde é pior do que se ficasse com aquele sono. Então, é isso que eu falo. Se vai piorar o seu sono da noite, sim. Aí a gente precisa olhar. Então, se você dorme 1 hora de tarde, você chega à noite, chega e dorme bem, para você tá ok. Agora, se realmente você dorme à tarde e a noite atrapalha, aí talvez para você não seja bom tirar essa 1 hora. Talvez 20, 30 minutos é suficiente. Mas é difícil a gente falar isso com 1 ou 2 tentativas somente. Então, você não pode fazer isso uma vez e falar, nossa, a noite passada foi horrível porque eu dormi à tarde, mas foi uma única vez. O seu corpo nem entendeu o que aconteceu, porque você não está habituado a isso. Então, o ideal é colocar isso dentro da sua rotina, fazer um teste de uns 10, 12 dias, e aí você vê que realmente está impactando, aí para. A luz atrapalha? Aquela meia luz, tem que ser um quarto completamente escuro, tem que dormir de venda, qual que é a regra? Totalmente escuro. Para o sono noturno, totalmente escuro. Mais uma vez falando da melatonina. Você imagina que a partir do momento que a gente fecha os olhos, a melatonina começa a ser secretada. A partir do momento que você tem contato com a luz, ela trava. Então, pode ser uma luz do corredor que está acesa, a luz do banheiro, um abajurzinho, qualquer coisa. Sabe aquela luz do aparelhinho da NET? Que fica lá, a bolinha? Aquela luzinha de stand-by? Isso. Essa também a gente acaba tampando. Luz de babá eletrônica, para as crianças que estão, né, que usam babá eletrônica dentro do quarto, a gente pede para tampar também a luzinha de lá, porque atrapalha. Interfere nisso? Interfere. Tem que ser totalmente escuro. No sono noturno. No do dia, a gente deixa ficar um pouco, porque a gente nem quer ter um sono tão profundo durante o dia. Isso tanto faz a fase. Tanto faz. Em criança, adulto, terceira idade. Geralmente o adulto que dorme com luz, ele tem esse hábito, que ele traz há muito tempo, ou ele tem medo de dormir no escuro. Olha só, a revelação. Ah, mas eu gosto, eu durmo super bem. Quando você vai ver, existe um medo da infância lá, um que veio lá de negócio trás, que não que foi mal curado. resolvido. Isso. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Obrigada, foi um prazer. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Boa noite. Até lá.